Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, texto da nossa meditação nessa noite, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos acompanhar a leitura. A partir de agora, procure não se movimentar mais, mas ficar atento à palavra do Senhor, aquilo que Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Senhor querido, vem falar ao nosso coração através da tua palavra a partir deste momento. Que o Senhor prepare o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela, os princípios que podem, sem dúvida nenhuma, curar o nosso coração, Senhor, despoluir o nosso coração de todo hábito errado, de todo valor errado, Senhor, de toda forma errada de conduzir as nossas relações e nos colocar no eixo da tua vontade em cada área da nossa vida. Que o Senhor venha controlar a nossa língua, nossos pensamentos, nossa forma de lidar com os problemas uns dos outros e venha nos fazer cada vez mais uma comunidade de gente que se ama, que se cuida, que se trata e que vive essa realidade a cada dia para a honra, louvor e glória do teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Há algum tempo, alguns meses, a gente fez uma reunião com aproximadamente 50 líderes de jovens aqui da igreja e a gente quis ouvir um pouco eles sobre o que eles têm percebido no contexto que eles estão vivendo hoje, para a gente saber quais têm sido as demandas atuais, talvez até de pregação, daquilo que a gente precisa tocar, daquilo que a gente precisa tratar. E uma coisa que chamou muito a minha atenção nessa conversa foi que muitos se manifestaram, alguns dizendo que um grande problema que eles estão vendo hoje é uma prontidão da parte de muitos em julgar, em criticar, em atacar, de modo que qualquer atitude, muitas vezes, é alvo de críticas. Qualquer coisa que você posta na rede social pode se tornar um grande problema para você, porque está todo mundo muito sensível e muito armado o tempo todo, muito pronto a criticar, a atacar e a emitir a sua opinião, às vezes de uma forma grosseira, às vezes até de uma forma ofensiva. A gente testemunhou isso nas últimas eleições presidenciais. Talvez vocês conheçam algumas pessoas que perderam amigos durante esse processo, né? Por causa de postagens agressivas contra candidatos e outros defendendo ideias e posições políticas, porque há essa prontidão, muitas vezes presente, em julgar. Mas será que esse é um problema contemporâneo? A gente precisa parar e pensar sobre isso. Tem um post que circula também nas redes sociais de um filósofo de séculos antes de Cristo, de Platão, em que Platão dizia assim: seja gentil, pois todos que você encontrar estão enfrentando uma dura batalha. Toma cuidado com o que você vai falar. Seja gentil com as pessoas. Você está o tempo todo lidando com pessoas, gente enfrenta batalhas e você, na verdade, na maior parte das vezes, não faz a menor ideia do que quem está aí convivendo com você está passando. Talvez você não faça a menor ideia do que essa pessoa que está aí do teu lado, no banco da igreja, está vivendo hoje.
Talvez você até conheça essa pessoa, você ame essa pessoa, seja amiga dela, mas você não sabe a fundo quais são as questões que estão habitando o seu coração. E muitas vezes isso tem que te fazer, no mínimo, muito cauteloso para emitir qualquer crítica. E outros têm um posicionamento muito também arredio a qualquer forma de crítica ou de opinião. Ninguém pode dar opinião nenhuma, ninguém pode fazer crítica nenhuma, porque isso é julgamento, você está me julgando. E será que era isso mesmo que Jesus queria dizer? Porque se era isso, o próprio Jesus e os apóstolos caíram muito nesse erro, não é? Porque eles denunciavam profeticamente, abertamente, as pessoas que estavam cometendo erros no seu tempo. Jesus denunciava o comportamento dos fariseus de uma forma totalmente aberta, não é? Será que ele estava julgando os fariseus com isso? Ele está se contradizendo? O apóstolo Paulo citava até nomes de pessoas que haviam agido mal e que precisavam ser corrigidas por isso. Então, será que essa sensibilidade a qualquer crítica também, esse outro extremo, não é também uma coisa que não é muito equilibrada? Será que, afinal de contas, Jesus queria dizer com isso, com essa ideia de que a gente não deve julgar? E aí, irmãos, eu entendo que dentro do contexto que a gente lê, ele estava se referindo a um comportamento típico dos fariseus, a um comportamento diante do outro que era um comportamento de superioridade. A questão de Jesus não era tanto se você tem críticas, se você tem opiniões fortes. Isso não importa, você vai ter de uma forma ou de outra. Você é um ser humano e o ser humano é dotado de inteligência e capacidade crítica. A questão é, como é que você está deixando que isso, ou deixando que isso molde o seu modo de lidar com as pessoas? Que motivações estão conduzindo a sua crítica e a emissão das suas opiniões? Os seus julgamentos? Porque o grande problema apontado por ele nos fariseus não era a opinião deles, era o modo como eles se portavam. E essa é uma primeira grande característica que distingue uma opinião de um julgamento, segundo o conceito que a gente entende que Jesus estava querendo propor aqui. Colocar-se acima das pessoas, colocar-se como superior a elas. Também encurralar as pessoas em seus erros e defeitos, não apontando uma saída. Pressionar as pessoas no sentido de denegrir a imagem delas, de expor os erros delas, sem propósito. Aquilo que a gente chama de maledicência. Isso é julgamento, sim. Isso é muito ruim, isso é negativo, isso é tóxico para a relação, qualquer relação humana. A gente também não pode fazer isso. Os fariseus faziam isso. E também dar lugar a motivações carnais para jogar alguém contra a lei de Deus. A gente, com motivações carnais, pelo prazer que a gente tem em ver o outro ali humilhado, a gente agir dessa forma, julgando a pessoa. Agora, por que isso não é uma questão contemporânea? Por que isso existe desde que o homem existe? Porque é mais um problema do pecado que a gente tem que administrar. Não é verdade? Essa vontade de assumir uma posição diferenciada, de superioridade, está dentro do coração do homem. Não é? Estava lá em Lúcifer, querendo ser igual a Deus, e o homem, herdando essa natureza maligna, também quer ser superior, quer estar acima. Na sua arrogância, a gente, sem perceber, tem uma obsessão natural por isso. E de algum modo tem um prazerzinho pecaminoso que faz com que a gente se satisfaça em ver o outro abaixo de nós, e a gente então se sente no direito de julgar o outro e de se colocar acima do outro. Essa natureza pecaminosa nos faz vaidosos, e a gente então com isso acaba escondendo os nossos próprios defeitos, afinal de contas. Porque se tem alguém errando tanto, então quer dizer que os meus defeitos saem da berlinda, não é? Saem do foco. E aí deixe os defeitos dos outros no foco. Eu não vou falar sobre os meus, vou falar sobre os dos outros. Porque julgar é muito mais fácil do que eu mesmo me submeter a um tratamento. Enfim, a partir do texto lido, por que não devemos nos ver como juízes do nosso próximo? O que Jesus queria nos ensinar a respeito disso?
poucas linhas aqui, ele nos dá lições profundas. A primeira delas é porque nós estamos em igual condição diante de Deus. Nós estamos em igual condição diante de Deus. Verso 2. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. O pessoal da área de direito aí, conhece o princípio da igualdade de direitos aí, ó. Muito antes do Brasil existir, Jesus já estava falando sobre isso. Cuidado com os critérios que você tem estabelecido. Cuidado com o juízo que você tem tecido contra alguém. Porque você vai ser medido sob esses mesmos critérios. Por isso, muita calma na hora de proferir certas cobranças. Muita calma na hora de apontar o dedo. Vamos abaixar um pouco a nossa bola, para falar com português claro. Vamos nos colocar no nosso lugar. Vamos ter humildade. Vamos devagar. Porque as coisas não são tão simples assim. Nem sempre são preto no branco. Nem sempre você sabe o que a pessoa está passando. Eu acho interessante como algumas pessoas obtêm uma informação muito superficial, muito pouca, muito simples, e traçam toda uma leitura complexa sobre aquela pessoa a partir daquela informação isolada. Não é? Quando, na verdade, pessoas são complexas e a gente não pode tentar ajudá-las se a gente não estiver disposto a ouvir muito, a entender a fundo, porque senão a gente vai cair nessa do juízo temerário, do juízo precipitado. E isso, sem dúvida nenhuma, pode trazer muito prejuízo para as nossas relações. Não é? Vejam bem, interessante, os judeus, eles tinham naquela época um senso de superioridade como nação em relação às outras nações. Porque, afinal de contas, eles entendiam, segundo as promessas de Deus, que eles eram a nação escolhida, não é? Então isso ainda estava presente na igreja primitiva. E aí os apóstolos trataram de cuidar logo disso, para dizer, olha gente, esse conceito de superioridade judaica, ele morre em Jesus. Em Jesus já não há mais judeu nem gentio, grego, bárbaro, cita, escravo, livre, homem, mulher. Cristo é tudo em todos. E aí, quando Paulo vai tratar especificamente sobre isso com os judeus de Roma, lá em Romanos 3, verso 9, ele diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Nós, por sermos judeus, não estamos. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, de modo que se você, de algum modo, está se colocando numa posição de juiz, é porque você não entendeu quem Deus é e quem você é. Você vê Deus na sua perfeição e se sente meio que como Ele, né? E não consegue enxergar o abismo que existe entre você e a sua falência moral e Deus exaltado, transcendente e perfeito. Porque quando você se dá conta de quem Deus é e de quem você e o teu próximo são, você abaixa a sua bola na hora. Adoração é isso, é você se colocar diante de Deus reconhecendo quem Ele é, percebendo essa diferença gigantesca, incomparável, imensurável entre Deus e você. Mas quando você julga, você se coloca na cadeira de Deus, porque só Ele é perfeito, só Ele pode se assentar nessa cadeira. Paulo falou, estamos em posição de vantagem? Não estamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem possa arrogar para si mérito diante de Deus. Por isso não há quem tenha condições de julgar o seu semelhante. Nesse sentido que os fariseus faziam. Muitas vezes totalmente pecaminoso. Mesmo nós que exercemos autoridade na estrutura eclesiástica, que temos dons de governo eclesiástico, biblicamente fundamentados,
Vejam como o autor de Hebreus trata dessa questão, mostrando que mesmo o sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa do seu tempo, era igualzinho a mim e a você. Ele diz assim, em Hebreus 5, verso 1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Mesmo a gente que poderia tomar para si, teoricamente, na visão de alguns, distorcida, esse direito de julgar, não temos. Também nós estamos em igual condição, esse princípio da igualdade de direitos nos afeta também, de modo, irmãos queridos, que não temos também privilégio. Precisamos também, diante de Deus, buscar alertar a nossa consciência pelo Espírito constantemente a respeito dos perigos que isso representa para nós. Salmo 51, verso 3, o salmista diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Então, se formos avaliados por aquilo que consideramos certo, com certeza seremos reprovados. Se formos avaliados pelos critérios que nós conhecemos, revelados por Deus, nenhum de nós fica de pé. Quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Há uma mera ilusão de superioridade. A gente pode sim se deixar levar por essa ilusão de superioridade, porque ela está no pecado que habita o nosso coração. Então, muito cuidado, não podemos nos julgar uns aos outros também. Em segundo lugar, segundo Jesus, porque a hipocrisia destrói a unidade. Veja o que ele diz. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Como é que você, antes de tratar o seu próprio coração, quer tratar o do outro? Você não percebe o grau de hipocrisia que isso representa? E, infelizmente, naturalmente, nós não percebemos. Não percebemos a hipocrisia que isso envolve. A gente não tem a devida consciência de quem Deus é. Eu creio que esse é o grande problema-chave dessa questão de juízo. Que é a mesma questão-chave interessante que Jesus coloca na questão do perdão. Essas duas atitudes nos fazem agir como quem não percebe quem Deus é, como Deus age com a gente. Porque veja bem, se eu sendo pecador e Deus santo, 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 Deus resolveu não me condenar, mas me absolver pelo sangue do seu Filho, como é que eu quero sentar na cadeira para julgar alguém e condenar alguém? Isso é gravíssimo e a gente perde essa sensibilidade, essa noção. E a gente, não percebendo isso, acaba trabalhando contra a unidade da igreja. A gente pode cair nesse tipo de equívoco grave. A mesma ideia está clara lá em Mateus 6, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso. Ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, é a mesma ideia. Se Deus que é Deus não te condena, se Deus que é Deus te perdoa, por que você quer condenar o outro e não quer perdoar o outro? Se Deus releva suas falhas o tempo todo, por que você tem tanta dificuldade? Quem você pensa que é? Essa é a pergunta que Deus está fazendo. Quem você pensa que é
para se colocar nessa cadeira. Então, cuidado, abaixa a sua bola. As pessoas estão passando por situações que você não faz a menor ideia. Não esteja pronto a atacar a pedra. Não esteja pronto a dizer quem merece punição e quem não merece. Muita calma, muita paciência, porque as pessoas erram. Ninguém que está aqui à frente da igreja está aqui porque está destituído de pecado, e aí pode... Ninguém. Somos todos, assim como o sumo sacerdote, passíveis dos mesmos erros, mesma intercessão que fazemos pela igreja, fazemos por nós também, e a gente tem que ter consciência de quem a gente é. Deus não consegue entender e aceitar esse comportamento contrário ao Evangelho. Tiago, capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Há um rigor, muitas vezes, sobre nós, que é parte da vida ministerial, mas isso não deve nos dar o direito nem de julgar e, ao mesmo tempo, nem nos colocar numa posição de réus, mais do que qualquer réu. Todos somos réus diante do tribunal de Deus, da perfeição de Deus. E, ao mesmo tempo, todos fomos absolvidos pela cruz de Cristo. Amém, irmãos? Isso tem que condicionar a nossa forma de enxergar as pessoas com os erros delas. As pessoas estão errando com você e vão continuar errando. Né? E o que faz elas crentes não é o fato de elas não errarem, não. É o fato de que elas estão debaixo de um processo, de um tratamento. E isso às vezes vai levar algum tempo. Alguns menos, outros mais, mas todos estamos sujeitos a esse tratamento de Deus. Estamos aqui buscando isso. Senão nem estaríamos aqui. Né? O que nos coloca aqui é exatamente esse processo da parte de Deus. Paulo, preocupado com uma certa desavença que estava havendo na igreja da Galácia, e a discussão de se devia-se ou não preservar os ritos judaicos, e aí tinha o partido dos judaizantes que queriam manter os ritos judaicos na igreja cristã, ali, incipiente, né, os seus primeiros passos, e o outro grupo que não, Jesus venceu isso, o grupo dos gentios, e começa aquela discussão, e Paulo ousa dizer o seguinte: gente, se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gente, isso é sério, isso é grave. Cuidado com o que você está falando, cuidado com seus posicionamentos, cuidado para não dar lugar a partidarismo, a espírito faccioso. Isso é muito temerário. E a gente precisa estar purificado dessas coisas. Precisa estar olhando as pessoas como Jesus olhava. E a verdade é que não é assim que a gente olha muitas vezes. Não é assim que a nossa natureza pecaminosa nos permite olhar as pessoas. Não é? A gente precisa olhar as pessoas com esse olhar de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, paciência até que elas sejam tratadas e curadas. A gente tem que botar abaixo toda forma de juízo precipitado ou não. Paulo fala, Colossenses 3,13 também: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem-se uns aos outros. Né? Não é aturar um ao outro, não. É no sentido de ser suporte. Seja um suporte para o outro. Dê um apoio para o outro. Perdoe o outro. Porque essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, talvez, que ele esteja errando. Então, gente, concluindo esse ponto, muita calma na hora de julgar, ou você pode prejudicar seriamente a unidade da igreja. Baixe a guarda, quiete seu coração e peça a Deus um espírito compassivo. Não podemos, terceiro lugar, nos julgar uns aos outros, porque isso nos impede de exercer o nosso sacerdócio. Eu achei muito interessante o desfecho de Jesus aqui. Veja o que ele diz no verso 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Ele não diz assim, olha, não tenta tirar o cisco não, porque o teu irmão não tem cisco nenhum. Porque diante da tua viga, o cisco dele não é nada. Ele não fala isso, ele fala assim, não, você tem sim o dever, o sacerdócio, a missão de ajudar o seu irmão a tirar esse cisco. Mas antes disso, você precisa estar em tratamento. Tem uma ordem aí, e você precisa cumprir essa ordem. Será que a gente se vê debaixo desse tratamento? Será que a gente está constantemente tomando cuidado para que as vigas não ceguem os nossos olhos, não nos façam soberbos, nos façam sentir superiores? Será que a gente está diante de Deus, sinceramente, em oração, falando, Senhor, tira essa viga do meu olho. Senhor, me dá humildade, me dá as tuas virtudes, as virtudes do teu Espírito, para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque, invariavelmente, as pessoas mais prontas em julgar e condenar são as pessoas mais contaminadas, né? Cujas vigas são maiores, elas não conseguem enxergar a si próprias. Lá no retiro, no último culto, eu preguei uma mensagem sobre mudança e eu fiz essa observação. É complicado falar sobre mudança, porque, na verdade, as pessoas que mais precisam mudar são aquelas que mais tampam os ouvidos da alma quando se a pregação é sobre mudança, né? Difícil falar sobre tirar a trave do nosso olho, né? A viga do nosso olho, porque normalmente as pessoas que estão com o olho entulhado de viga são as que mais dificuldades vão ter para assimilar o que Jesus está querendo ensinar aqui nessa passagem. A gente precisa então pedir ao Senhor que Ele remova essa viga. Senhor, será que eu estou olhando como o Senhor olha, sem viga? É. Apenas pelo referencial da tua palavra, perfeito? Romanos 14, Paulo diz assim no verso 1, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, gente. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Amém? Quem é você para julgar? O Senhor vai sustentá-lo. A pessoa dando os primeiros passos na caminhada com Deus e a gente sem paciência. Como? Isso que ele está falando. Acolham quem é fraco na fé. Abracem. Esse é o Espírito. Não é que está lá no compromisso do membro da Oceânica recém-chegado, ele lê esse compromisso lá, né? Proteger a unidade da minha igreja, orando pelos seus líderes, acolhendo aqueles que estão chegando. Faz parte disso, acolhendo com paciência, esperando o tempo de Deus agir na cura de certas coisas. E a gente precisa ter esse olhar, não só sobre os que estão chegando, mas sobre todos. Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O único que tem condições de ser juiz é o Senhor. E a gente precisa pedir ao Senhor que purifique os nossos lábios de todo juízo temerário, de toda palavra assintosa, negativa, que pode de algum modo prejudicar e causar danos à unidade do corpo, à unidade da igreja. Não só isso, mas também nossas relações interpessoais de modo geral. Precisamos nos desarmar, descer da cadeira de juízes, ou estaremos impedidos de cumprir a missão. Por fim, irmãos, então, recapitulando nossos pontos aqui, devemos
Não devemos julgar, porque estamos em igual condição diante de Deus. Em segundo lugar, porque a hipocrisia destrói a unidade. Vamos nos ver com sinceridade quem de fato nós somos e quem Deus de fato é. Não devemos julgar, porque isto nos impede de exercer o nosso sacerdócio. Deus quer tirar cisco de um monte de gente, mas Ele não consegue usar você, porque você tem uma viga ainda atravessada aí. E Ele quer tirar essa viga, te ajudar nesse processo para que você seja usado depois na cura de outras pessoas. 4 aplicações aqui, para quem está anotando agora, levar para a célula. Primeira delas, não precisamos fingir que não temos opiniões e críticas sobre os outros, mas devemos avaliar sinceramente diante de Deus o que está por trás delas. Em que espírito a gente está proferindo essas coisas? Em que tom? Com que motivações? A gente precisa parar e pensar nisso. Não tem problema, você pode pensar o que quiser e é natural que você tenha suas próprias opiniões. Mas cuidado na hora de usá-las para falar de alguém. Muito cuidado, muita cautela. Segundo lugar, segunda aplicação, anote aí. Devemos ser gentis e misericordiosos com todos, pois não fazemos a menor ideia da batalha que cada um está enfrentando. Não fazemos a menor ideia, gente. Muita calma. Ouça muito. Aproxime-se com amor, com misericórdia. Procure entender o ponto de vista que está ali por trás. E dê tempo até construir uma opinião formada. Porque senão você vai passar vergonha. Quando você se precipita na construção de uma opinião sobre alguém e emite essa opinião, você pode passar, na verdade, uma grande vergonha. E Deus não quer que você passe por isso. Terceiro lugar, não devemos defender nossos pontos de vista como se fosse a coisa mais importante, mais até que a unidade da igreja. Tem gente que é tão convicto de sua própria verdade pessoal e está disposto a minar o que for em prol daquela sua própria convicção. Pode até ter, guarda ela. Mas eu ser usado para minar a unidade do corpo, simplesmente para provar a minha superioridade, a minha coerência, a minha razão pessoal, de maneira nenhuma. Isso é uma atitude absolutamente imatura. Absolutamente imatura. O maduro, ele guarda suas opiniões, ele sabe exatamente o momento em que emite, para quem emite, com que propósito, com que motivações ele está emitindo. Porque ele está preocupado que essas opiniões construam, trabalhem para o bem, cooperem com o Evangelho. Ele não quer que essas opiniões sejam usadas para elamear o corpo de Cristo ou a verdade do Evangelho. Quarta e última aplicação. Deus quer nos usar para tratar os outros, mas Ele quer primeiro nos tratar, purificar e curar. Tirar a viga, tirar a trave. Tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois ir lá ver o cisco do olho do seu irmão. Em primeiro lugar, a minha grande preocupação tem que ser comigo mesmo. Então, se eu não tenho o hábito constante de confessar ao Senhor, de buscar da parte dele tratamento, com o coração quebrantado e humilde, eu absolutamente não sou a pessoa que vou ajudar um segundo ou um terceiro. Para eu ir até o segundo e terceiro, primeiro eu tenho que estar muito certo de que a minha luta para tirar a viga do meu próprio olho é uma luta sincera, real, verdadeira, que eu travo todos os dias. Aí sim, aí começa a se abrir uma possibilidade de eu começar a ajudar alguém a tirar o cisco. Amém, irmãos? Vamos orar então ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Neste momento, queremos pedir que o Senhor cele o nosso coração com esses ensinamentos tão simples, Senhor, tão evidentes do ponto de vista racional,
mas às vezes tão difíceis de serem praticados por causa do problema do pecado no nosso coração. E nós reconhecemos que muitas vezes temos sido soberbos, muitas vezes temos nos achado aptos a julgar, e te pedimos perdão por isso, Senhor. Se de algum modo tentamos nos assentar na tua cadeira, te pedimos, Senhor, vem nos fazer humildes, cautelosos. Limpa dos nossos lábios, Senhor, toda maledicência, Senhor, todo espírito faccioso, toda ideia maligna de que a minha razão pessoal precisa prevalecer. Não estamos aqui para provar isso, estamos aqui, Senhor, para desfrutar da conciliação, da reconciliação do Teu Evangelho, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e temos diante de nós a missão da reconciliação, o ministério da reconciliação, e que o Senhor nos faça reconciliadores, pacificadores, Senhor, gente pronta a dar suporte, a ter paciência, a ter mansidão, a acolher o fraco na fé, para a gente caminhar cada vez mais unido, coeso, e Senhor, para que as pessoas olhem para nós, não vejam em nós hipocrisia, mas vejam em nós, Senhor, autenticidade, verdade, essa verdade que está no Teu Evangelho, que a gente viva ela cada dia mais intensamente. Para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.